Olá, que Deus abençoe a todos. Nós vamos trazer uma mensagem que eu tenho certeza que vai ser bênção para as nossas vidas. Mas antes de nós irmos para a mensagem, eu peço com todo carinho, compartilhe os nossos vídeos, se inscreva no canal, compartilhe os nossos vídeos no grupo da família, no grupo do trabalho, no grupo lá no Facebook, que eu tenho certeza que vai ser bênção para as pessoas, porque o nosso canal é voltado para pregar a palavra de Deus, e a palavra de Deus é vida, a palavra de Deus transforma. Então ajude as pessoas falando da palavra de Deus, e não apenas compartilhe, mas fale da palavra. Você que já é de Deus, fale da palavra de Deus, fale de Jesus, porque eu tenho certeza que vai ser bênção. E peço para você também, já prepare um pedacinho de pão, que nós iremos fazer a oração da fé e vamos consagrar esse pão. E eu tenho certeza que ao comer desse pão, você vai experimentar do poder de Deus. Inclusive, nós já temos alguns testemunhos que as pessoas estavam com problema de digestão e comeram um pedacinho de pão e foram curadas. Então, se você conhece alguém que está com esse problema, envie a gravação e faça para ela fazer uso da fé e participar com a gente da oração e comer do pão, que eu tenho certeza que ela vai experimentar de milagres. Vamos para a mensagem? Vencendo o medo, a tristeza e a raiva. Vamos lá em 1 João capítulo 4, versículo 18, que diz assim: no amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Você vê que o medo, ele traz castigo. O texto está falando aqui temor, mas a gente pode substituir por medo. E aí está falando aqui, ó, porque o medo tem consigo a pena. A pena é o quê? É o castigo, a condenação. Por exemplo, a pessoa que se culpa, ela sente medo, ela se entrega ao medo, porque o medo é a fé ao contrária. O medo é você pensar naquilo que vai dar errado. E aí quando a pessoa se entrega ao medo, na maioria das vezes, o mal tem êxito e acaba acontecendo o pior. Então Deus está nos ensinando que quem ama lança fora o medo, porque o perfeito amor está em lançar fora o medo. Por exemplo, quem ama não sente medo, quem ama se entrega. Você vê que o Senhor Jesus, ele foi na cruz, ele se entregou à morte por causa do amor. E ele não teve medo, porque o perfeito amor lança fora o medo. Como você vê os discípulos, eles morreram, entregaram a sua própria vida por amor, porque quem ama não sente medo. Por isso, você tem que tomar muito cuidado, porque a gente está numa geração onde o amor de muitos se esfriaria. E infelizmente o medo tem dominado. Por quê? Porque não existe amor na maioria das pessoas que vivem aí fora. Então nós temos que amar as pessoas, porque quem ama não sente medo. Quem ama é capaz de dar sua própria vida. Por exemplo, o pai que ama o filho, a mãe que ama o filho,
Ela é capaz de dar a vida dela pelo filho. Por quê? Por causa do amor. Porque o elo de amor é muito forte. Então a gente tem que tomar cuidado, porque se a pessoa está sendo dominado pelo medo, é porque tem castigo, porque tem condenação e por falta de amor. Porque coloque uma coisa no seu coração: a felicidade, ela está em amar. Se a gente não ama, a gente não é feliz. Então a gente tem que buscar o amor de Deus em primeiro lugar, e depois amar a Deus, e depois amar as pessoas que estão ao nosso redor, ajudar as pessoas. Vamos agora em 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, que diz assim, ó: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Tem uma outra coisa muito interessante, que a ansiedade, a preocupação atrai o medo. Você vê que é uma coisa puxa a outra coisa. Você vê, eu falei da ausência de amor traz medo. A condenação traz medo, está na palavra. E diz também o que? A ansiedade, a preocupação. Porque o medo vem da ansiedade, vem da preocupação. E Deus ele está falando para a gente lançar sobre ele toda a vossa ansiedade, toda a preocupação, porque ele tem cuidado de nós. Você pode repetir isso com fé? Deus tem cuidado de mim, e eu não vou ter medo, eu não vou me preocupar, eu não vou me entregar à ansiedade, porque Deus está cuidando de mim. Você tem que falar essa palavra, trabalhar com essa palavra no coração. Quando vir a preocupação lá do familiar, ou de uma preocupação numa determinada área, seja financeira, seja sentimental ou na saúde, você declarar: Deus está cuidando de mim, eu não vou me preocupar, Deus é comigo. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de mim. Então você agindo dessa forma, agindo na palavra, pode ter certeza, você vai vencer o medo. E o medo é um sentimento que traz sofrimento. A pessoa que se entrega ao medo, ela sofre. E infelizmente ela parte antes do tempo. A pessoa tem medo da doença, a pessoa tem medo de acontecer algo ruim a ela. Não, você não tem que ter medo de morrer, porque os discípulos no barco tiveram medo de morrer. E aí o Senhor Jesus falou para ele: homens de pequena fé. Quando a gente pensa em morrer, quando a pessoa tem medo de morrer, ela está mostrando para Deus que tem pequena fé, ela não está agradando a Deus. Nós temos que lutar para viver, nós temos que lutar para viver uma vida feliz. E essa felicidade está na palavra de Deus. Quando você firma a fé na palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela te protege dos sentimentos que te destroem, porque o sentimento de medo, de tristeza, de raiva, isso destrói o ser humano. Infelizmente o diabo ele usa dessas armas espirituais aqui para destruir as pessoas. Porque a pessoa que se entrega o medo, a tristeza e a raiva, ela caminha para a destruição. Então a gente tem que lutar para viver uma vida feliz e se desprender desses sentimentos. Lutar com fé. Você vê que o Senhor Jesus ele falou firme com os discípulos, homens de pequena fé, porque estavam todos eles pensando em morrer por causa que eles estavam dentro do barco e estavam passando por uma grande tempestade. E aí o Senhor Jesus acalmou a tempestade, resolveu o problema e virou para eles e falou: homens de pequena fé. Quando a pessoa tem medo de morrer, quando ela pensa em morrer, ela demonstra para Deus que ela tem pouca fé.
Porque a vontade de Deus é que a gente viva. Não é que você fique pensando na morte. Outro dia uma pessoa falou para mim: tá chegando perto de eu partir. Para com isso. Para com esse tipo de pensamento, que isso não agrada a Deus. Deus quer que você viva, que você lute para viver. E infelizmente, esses sentimento de medo, tristeza e raiva, leva a pessoa a partir antes do tempo. Então, você não pode se entregar a isso. Você tem que lutar para ser feliz. Porque agindo dessa maneira, você está agradando a Deus. Vamos agora falar da tristeza. Você vai vencer a tristeza no nome de Jesus. E infelizmente muita gente tem sofrido, tem vivido à base de remédio. Por causa da tristeza, por causa da depressão. A tristeza, a depressão é uma tristeza profunda. A pessoa ela vive à base de remédio. Por quê? Porque ela está deprimida. Ela é dominada pela tristeza. E esses sentimentos que eu falei, medo, tristeza e raiva, tem gente que vive à base desses remédios aqui, para poder viver. E a realidade é que a palavra de Deus é cura para a nossa alma. A palavra de Deus é cura para o nosso interior. Tem muita gente que ela já se libertou desses remédios. Por quê? Porque Jesus já curou ela, já curou o interior dela. Vamos lá em Provérbios, capítulo 17. Provérbios 17, 22. Que diz assim, ó: o coração alegre é como um bom remédio, mas o espírito abatido seca até os ossos. Você vê que a pessoa vai definhando, vai morrendo aos poucos. Você vê o diabo como ele é maldito. A pessoa que se entrega à tristeza, ela morre aos poucos. Ela perde o prazer de viver, de se cuidar, por causa da tristeza. Ela não quer falar com ninguém, ela não quer sair do quarto. Por isso você também tem que tomar cuidado. Você que fica muito tempo no celular, fica muito tempo diante de uma tela, a tela da televisão ou de um computador. Você não foi feito para ficar diante de uma tela, você foi feito para viver uma vida feliz. Você foi feito para viver uma vida abençoada. E infelizmente, muita gente tem adoecido a alma e automaticamente vem as doenças do corpo. Mas por quê? Porque se entrega à tristeza, fica lembrando daquela situação de humilhação que ela passou no passado. Para com isso. No vídeo passado eu falei um pouco sobre tristeza. A pessoa se entrega à tristeza, às lembranças do passado, e aí fica triste. Não! Para com isso. Firma os pensamentos em lembranças boas. Firma os seus pensamentos em pensamentos bons. Faça uso da fé, tenha esperança. Lute para realizar os seus sonhos. Que eu tenho certeza que Deus vai te abençoar. Eu vou repetir aqui em outra tradução. A alegria faz bem à saúde. Estar sempre triste é morrer aos poucos. Olha que palavra forte. Está na linguagem de hoje, na Bíblia. Então você não pode se entregar à tristeza. E muitas das vezes a tristeza vem através de um mau pensamento. Vamos lá em Provérbios, capítulo 4, versículo 23. Olha o que diz aí, ó. Sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede a fontes da vida. Olha só.
Você vê que tudo começa na nossa alma, no nosso coração, no nosso interior. A alma, o coração, são os nossos pensamentos, são o que está dentro de nós. E tudo começa no pensamento. E aí Deus está nos ensinando a guardar os nossos pensamentos. Porque os nossos pensamentos você não para, mas você substitui eles. Quando vier um pensamento ruim, substitua por um pensamento bom. Por exemplo, se você acordou e aí está pensando coisa ruim, o que você faz? Você levanta e procura fazer outra coisa, procura botar a sua mente em fazer outra coisa, ocupar sua mente com outra coisa. Se livre daquele mau pensamento, se livre daquela tristeza, porque agindo dessa maneira você vai viver uma vida feliz, você vai viver uma vida com Deus. E eu repito, esses sentimento de tristeza, de medo, de raiva, leva a pessoa a morrer. Então lute contra essa praga do inferno, porque esses sentimentos são para destruir o ser humano. E você não pode aceitar isso. Por isso que você precisa se apegar com a palavra de Deus e lembrar da palavra. Medita nesses versículos que eu falei aqui, em 1 João, em 1 Pedro, em Provérbios. Anote num papel e releia, que eu tenho certeza que vai ser bênção para a sua vida. Por exemplo, o Provérbios 4, 23 serve para os 3 tipos de sentimentos: do medo, a tristeza e a raiva. Não se entregar ao medo, guardar. Quando vier pensamento de medo, pensar na palavra de Deus, pensar em coisas boas. Por exemplo, essa semana, eu estava orando num monte, num vale, num lugar muito bonito. E aí vem aquele pensamento: se vier um tigre, se vier um felino. Você vê, vem pensamentos de medo, mas a gente substitui. E por que veio esse pensamento? Porque outro dia eu vi um vídeo onde um rapaz estava orando e um tigre, parece, eu não sei se foi uma onça, assim passou por trás dele, por trás do vídeo, sabe? Mas Deus guarda. Vai vir os maus pensamentos, mas a gente tem que substituir. A gente amarra, repreende no nome de Jesus. Está amarrado e repreendido no nome de Jesus. Não vai acontecer isso comigo não, porque Deus é comigo. Deus tem cuidado de mim, Deus me guarda. Por exemplo, outro dia eu estava saindo do monte, um pitbull veio me avançar. Um vira-lata misturado com pitbull, com aquela cara gorda. E aí veio pra cima de mim e eu coloquei a bicicleta na frente e lutei. E Deus guardou. E isso não impediu de eu voltar para o monte, porque o medo impede a gente de fazer as coisas. E veio aquele pensamento: será que o cachorro vai estar lá e vai te avançar de novo? Está amarrado em nome de Jesus. Vai nada. Porque o medo, ele nos para. Esses tipos de sentimentos aqui, eles tentam nos parar. Por exemplo, a pessoa, ela se entrega o sentimento de tristeza, por exemplo, porque ela teve uma decepção na vida sentimental, e aí ela não quer se relacionar mais com ninguém, porque o sentimento que ela teve com uma pessoa no passado causou muita dor a ela, e ela lembra aquilo e traz muita tristeza. E aí por causa disso ela não quer mais se relacionar com ninguém. Para com isso. Lute, peça a Deus para colocar uma pessoa de Deus no seu lado. Lute para ser feliz. Não pare, porque esses sentimentos vêm para nos parar. Você tem que lutar para ser feliz. Você tem que lutar
para conquistar as bênçãos de Deus. Porque agindo dessa maneira, pode ter certeza, você lutando, Deus vai fazer maravilhas. Você lutando com Deus, lutando com a palavra no coração, você vai vencer para a glória de Deus. E para terminar, o último sentimento, o sentimento de raiva. O sentimento de raiva tem levado as pessoas a cometer loucura. Por isso você precisa pedir a Deus domínio próprio para não se entregar à raiva. Porque tem muita gente que se entrega à raiva e mata a outra pessoa. A pessoa com sentimento de raiva, ela tem sede de vingança. E aí ela quer matar a outra pessoa. Não, para com isso. Porque a raiva, em determinados momentos da nossa vida, a gente vai sentir. Você sente raiva, mas você não pode se entregar a esse sentimento. Por exemplo, o Senhor Jesus, ele ficou com raiva, ficou com ódio, porque as pessoas estavam fazendo da igreja, da casa dele, comércio. Aí ele pegou o chicote e foi lá e bateu nas pessoas, expulsou as pessoas. Porque ele não aceitou que as pessoas fizessem da igreja, da casa dele, comércio. Mas foi algo momentâneo. Ele não cultivou aquilo dentro dele. Ele foi algo de momento. Entendeu? Porque a ira, a raiva a gente sente, mas a gente não pode alimentar ela no nosso coração, porque senão se torna uma mágoa, se torna uma ofensa. E aí já deu brecha para o diabo. Tem até um livro que fala a ofensa de Satanás, que fala muito sobre isso. E depois eu até aconselho você a adquirir esse livro. Eu até aconselho a você, coloca lá no YouTube, lá, a Isca de Satanás. Vai aparecer o livro em áudio. Escuta esse livro, que eu tenho certeza que vai ser bênção para a sua vida. Mas voltando aqui, a raiva é um sentimento que a gente não pode alimentar no nosso coração. A gente, em determinados momentos na nossa vida, a gente vai sentir raiva, mas a gente não pode alimentar no nosso coração. A gente tem que ter domínio próprio. A pessoa, ela com raiva, ela não tem domínio próprio, ela exagera. Por exemplo, a pessoa, para corrigir um filho, às vezes o filho até coloca raiva, mas a gente tem que corrigir com equilíbrio, não pode ser exagerado. Você vê que a pessoa fica com raiva e na hora de corrigir o filho exagera, dá uma surra na criança. Isso é do diabo. Você não pode fazer isso. Por exemplo, a pessoa exagera, ela passa do ponto, porque ela se alimentou da raiva. A Bíblia fala, vamos lá em Efésios, capítulo 4, versículo 26, ó. Irai-vos e não pequeis. Você vê que há um limite. E qual é o limite? Não pecar. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. O que quer dizer isso? Não se pôr o sol é não ficar muito tempo com raiva, não alimentar a raiva no coração. Porque aqui o sol, né? Não se ponha o sol. Você vê que antigamente se contava o sol, a lua, o dia. Então não alimentar, não ficar muito tempo alimentando o sentimento de raiva dentro de você. Liberar perdão logo, porque infelizmente hoje em dia tem muitas pessoas abusadas e que causam raiva no nosso coração. Mas a gente tem que lutar contra esse sentimento. Às vezes a gente passa por injustiça
E a raiva tenta nos dominar. A raiva quer que a gente faça justiça. Não, a nossa justiça vem do Senhor. Vamos agora em Romanos, capítulo 12, versículo 19. Olha só. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Versículo 20. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre a tua cabeça. Não te deixe vencer do mal, mas vença o mal com o bem. Olha que palavra forte. Você vê que a vingança pertence a Deus. E Deus está falando para a gente estender a mão para os nossos inimigos, para aquele que um dia nos ofendeu, para aqueles que um dia se levantaram contra a gente. Nós temos que estender a mão e ajudar, porque montoarás brasas vivas de fogo sobre a tua cabeça. Olha só, olha a unção que vai estar sobre você quando você fizer isso, porque isso é amar. Quando você ama, você obedece a Deus, você tem prazer de obedecer a Deus. E agindo dessa maneira, pode ter certeza, você vai agradar muito a Deus. Então, não se entregue a esse sentimento de medo, de tristeza, de raiva. Lute contra esses sentimentos. Lute como? Usando a fé na palavra de Deus, firmando os pensamentos na palavra. Não se entregue, porque esses sentimentos, eles vêm dos maus pensamentos. E por isso você tem que rejeitar esses maus pensamentos que trazem esses sentimentos. Esses sentimentos levam a pessoa a sofrer. Então, lute para ser feliz. Busque a Deus, busque o Senhor Jesus. Jesus é a palavra, é o verbo vivo que desceu do céu. Como é que eu sei que eu tenho Jesus? Quando eu obedeço a palavra. Quando a pessoa obedece a palavra, demonstra claramente que ela tem Jesus no coração. Porque não adianta falar que tem Jesus da boca para fora se a pessoa desobedece a palavra, não adianta nada. Então, obedeça a palavra, lute contra esses maus pensamentos que trazem esses sentimentos. Lute contra isso, que eu tenho certeza que você vai viver uma vida feliz. Vamos orar agora? Dá um pause na gravação, vai lá pegar um pedacinho de pão, que nós iremos fazer a oração da fé agora, no nome de Jesus. Poderoso Deus e amado Pai, em nome de Jesus, eu invoco o teu poder agora na vida dessa pessoa que está ouvindo essa gravação. Meu Deus, passa com teu poder, meu Deus, dá força a ela para vencer o sentimento de medo, de tristeza, de raiva. Meu Deus, que ela não venha ser dominada pelos maus pensamentos, pelo contrário, que ela venha vencer para a glória de Deus. É o que eu te peço de todo o meu coração. Meu Deus, vai passando com o teu poder, vai repreendendo agora toda ação maligna, toda doença, toda enfermidade, todo sintoma no corpo, que seja amarrado agora, em nome de Jesus. E ordeno, sai daí espírito maligno, sai da mente, sai do coração, sai do corpo, sai do sintoma, sai do corpo, você que causa esse sintoma, eu ordeno que saia toda maldição, porque está escrito, o escrito de dívida que estava sobre ela, a maldição que estava sobre ela, Jesus já levou no Calvário. Eu ordeno agora que todo mal da vida, do corpo, da mente, agora, em nome de Jesus, e saia, e saia, e saia no nome de Jesus. Levante um pedacinho de pão para os céus, meu Deus, em nome de Jesus. Eu te peço, Pai, consagra esse pão.
Meu Deus, coloca nesse pão a virtude do teu poder, que quando ela comer desse pão, ela vai receber do Senhor o milagre, ela vai receber a cura, a bênção, o renovo na alma. É o que eu determino e desde já te agradeço no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém. Graças a Deus. Pode comer desse pão aí com fé. E pode ter certeza, você vai experimentar do poder de Deus. Amém? Muito obrigado pela sua atenção. Que Deus abençoe a todos. Um forte abraço e fica com Deus.